Bem-vindos a mais um Chakra Talk. Esse é o nosso Chakra Talk de número 220, podcast da nossa comunidade Chakra Primavera. E a gente tem conversado sobre direção em tempos de confusão. E para essa conversa eu estou aqui com o pastor Ricardo. Muito bom estar junto, pastor Ricardo. Muito bom estar novamente com vocês e mais esse Chakra Talk. E pastor Hugo, também aqui. Estava longe dessa mesa fazia um tempinho, né? Mas é bom estar com você aqui, viu, meu amigo? Tamo junto de volta aqui. A gente tem que ir revezando, né? Então, tamo Bom, junto. é bom. É bom estar junto. Mas nesse último domingo nós seguimos aí passando nessa série de mensagens, percorrendo aí o Antigo Testamento e nós chegamos naquilo que é conhecido por livros poéticos, né? Chegamos nos Salmos e a gente pôde mergulhar um pouco aí no Salmo 1, primeiro Salmo das Escrituras. E pastor Ricardo, você aí como pastor mais experiente da nossa comunidade, aquele que plantou a nossa comunidade, se você quiser compartilhar um pouco da sua própria experiência com o Salmo 1, uma retrospectiva breve dessa mensagem, ia ser muito legal. Bom, o Salmo 1, ele precisa ser entendido como o salmo introdutório de todo o livro dos Salmos, que na verdade é dividido em 3 livros. E ele é a base para a compreensão de toda a literatura poética. Se você ler os Salmos, ou mesmo o livro de Provérbios, ou mesmo o livro de Eclesiastes, você vai sempre encontrar essa referência ao fato de que aquele que procura se dedicar à leitura, à meditação, ou seja, o seu prazer está na lei de Deus, as coisas acontecem de uma boa forma, né? Depois, assim que o Augusto me permitir, eu quero inclusive apresentar para aqueles que ainda não ouviram o Salmo 1 na língua mineirês, que eu acho que para muitos aqui vai fazer muito sentido. O Rômulo não está na mesa, mas eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu acho que cabe bem agora, hein? Vamos ver se eu acho aqui agora, porque eu acabei de descobrir que eu... Acontece. Ao vivo é assim, né? Mas eu acredito que o Salmo 1 também, ele é a pontapé, né? A chave de abertura aí para todo o Salmo, né? Não só para os poéticos, mas ele é considerado o Salmo de abertura de todos os Salmos, né? Então aquele que vai ler o livro dos Salmos, ele é convidado a ter o seu prazer na lei do Senhor, na meditação, e aí a partir desse princípio, seja bem-vindo à aprendizagem da oração, né? Então... Eu estava estudando o Salmo, né? E assim, a maioria dos comentaristas, eles são meio que unânimes. Apesar do Salmo 1 e o Salmo 2 estarem logo no início do Saltério, em termos de escrita, eles são os últimos. Porque o Saltério é organizado, e aí então eles entram como de fato essa introdução, como esse salmo-chave para se entender todos os demais salmos que vão vir em seguida, né? E aí? Bora, Salmo 1? Então, mineirês? Salmo 1 no mineirês. Vamos ver se todo mundo consegue escutar. Bom é o homem que não anda no conselho dos ruins, e nem se arreda por caminho dos pecadores, nem se assenta na rodinha do zombador. Antes o seu prazer está lá na lei do Senhor, e nela medita o dia inteirinho. É que nem aquela árvore plantada lá no pé do corvo, que brota o fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo o trem que eles faz dá certinho demais da conta. Os entojados, olha, já não são assim não. Eles são como a paia que o vento sopra e espalha tudo de fora a fora. Olha só, é por isso que os ruins vão se lascar no dia do chão. Eles não vão conseguir passar a manta nos bons de jeito nenhum, pois o Senhor sabe que o caminho dos bons não vai ser atalhado, mas o caminho dos coisas ruins, esses sim vão se estrupicar. Salmo 1. Bom eu. Bom, né? Fazia Muito tempo bom. que eu não via estrubincar, mas tudo bem. O Rômulo deve ter gostado desse Salmo 1 no mineirês, né? Não, foi um bom achado. Eu gostei. Né? Assim, Versão atualizada, versão brasileira. Não, e assim, o nosso Brasil é sensacional, né? A gente tem Brasis aqui dentro, né? E aí a gente vai pegando diferentes sotaques, diferentes gírias, e quando a gente vai vendo, a gente tem uma riqueza poética assim muito diversa no nosso país, né? É bonito, eu gosto, né?
Mas assim, esse é o Salmo 1 e a gente trouxe alguns detalhes no Salmo 1, mas antes da gente falar desses detalhes, a gente trouxe de volta para introdução, para discussão na nossa comunidade, um livro que a gente já mencionou outras vezes, A Morte da Razão, do Schaeffer. E a conclusão que a gente traz a partir desse livro é que o momento que a gente vive histórico-cultural é um momento onde o eu, alguns aí vão falar da cultura do self, né? Mas o eu ganhou um protagonismo tão grande, que ele define tudo, inclusive verdade. E aí, o que vocês têm para complementar, de histórias para elucidar, quando a gente fala dessa centralidade do eu na esfera pública? Eu acredito que essa é uma verdade pública, quando a gente olha para as gerações atuais. E tem cada vez mais distorcido relacionamentos, a própria identidade das pessoas, porque elas são definidas pelo que elas acham de correto, de certo, de errado, e não mais os fatos da modernidade, que era a ciência, e não mais a palavra de Deus. Então, certa vez, aconselhando uma pessoa, ela estava em crise no casamento, e porque ela achava e sentia que ela tinha que se divorciar, então Deus estava concordando com ela, porque Deus não mudou o sentimento dela. E está tudo bem, né? E caminhou para o divórcio. Então, assim, a gente percebe que essa a ampliação do eu e da minha verdade está se tornando cada vez mais um caos. Se a gente olhar para a nossa sociedade, casamento, relacionamento, colégio, faculdade e tudo mais, a sexualidade está virando um caos. Eu acho que é sempre importante a gente resgatar a teologia do Tim Keller. Nos livros que ele fala sobre casamento e trabalho, ele pontua como essa supervalorização do eu na cultura contemporânea gerou um fenômeno que não se faz presente em culturas anteriores em toda a história da humanidade, que é o aspecto da realização. Eu tenho que me realizar, né? Então, ele vai trabalhar naquele livro O Significado do Casamento, que esse é um sentimento contemporâneo e que nunca na história da humanidade pessoas se casaram para se realizar. E muitos dos divórcios são explicados pelo fato de que as pessoas entram no casamento para serem felizes e não para fazer o outro feliz, ou seja, é um projeto. O casamento é um projeto individualista, é um projeto no qual eu uso o outro como matéria-prima da minha própria realização. Ou o Tim Keller também no livro Fé e Trabalho, ele vai mostrar como durante séculos nunca houve associação de trabalho com realização. Aí eu tenho que me realizar no meu trabalho. A pessoa que nascia como filho de ferreiro, ela ia ser ferreiro. E ela não ia precisar fazer terapia por causa disso. A pessoa que nascia como filho de agricultor, ele ia ser agricultor. E ele também não ia ter que fazer terapia por causa disso. Então, essa supremacia do eu, do indivíduo, eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso me realizar, faz com que a nossa geração erre muitas vezes. Porque ao invés de nós irmos na direção do que Deus nos orienta através dos princípios e valores, nós tomamos decisões e nos movemos a partir dos nossos sentimentos, das nossas vontades ou da intenção de sermos felizes, nos realizarmos. E tudo isso eu acho que a gente precisa perceber que dentro de uma cosmovisão bíblica e cristã é uma disfunção. E como cristãos nós precisamos olhar para essa cultura com um senso crítico. Eu lembro a primeira vez que eu li esse livro, eu estava na universidade ainda, né? Os amigos de ABU me apresentaram ele. Qual livro? A Morte da Razão, do Schaeffer, tá que a gente mencionou. Tá. A gente já foi pro Keller, mas eu tô nele ainda. E eu lembro que foi um livro que foi muito útil para mim no contexto universitário,
Porque muitas das crises que apareciam ali tinha a ver com essa supremacia do eu. Aí o Keller, assim, eu acho que ele tornou muito palatável, ele conseguiu ser uma leitura muito mais fácil do que o Schaeffer era. E quando ele trabalha essa questão da realização também, né? Então tem alguns livros que ajudam a gente a discernir o nosso momento histórico-cultural. Né? Não, e acho que assim, o Francis Schaeffer, ele nem chegou a ver o que nós chamamos hoje de pós-modernidade. Né? Tanto o Schaeffer como os Guinness, eu lembro de ler textos fantásticos dos Guinness, mas que ele chamava o que nós hoje caracterizamos como pós-modernidade, ele ainda caracterizava como modernidade. Ou seja, eles estão olhando ali o mundo nos anos 60, no máximo início dos anos 70, nós já estamos olhando esse mundo 50 anos depois. Tudo quanto eles viram nascendo, nós vimos crescendo e dando frutos e enchendo a cultura em várias áreas e dimensões. Né? Então, a gente precisa perceber, por exemplo, a nossa menção na última reflexão do Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer, ele traça aquela linha para entender o que está acima, o que está abaixo, e ele trabalha o momento em que a revelação é fonte da verdade e o momento em que a verdade passa a ser fruto do senso comum. Mas ele mesmo não chega nessa dimensão da pós-modernidade porque ele não viu isso acontecendo de maneira tão clara e explícita como nós estamos podendo ver. E tem um elemento que para mim é disruptivo, assim, de quando esses bons autores que estavam analisando um momento histórico, mas que pegaram só o começo, eles não viram acontecer. Redes sociais. Esse negócio é nosso. E esse negócio potencializou essa cultura do selfie, desse eu que é supremo sobre tudo e todos, de um jeito muito louco. Sim. Né? E aí eu acho que aqui a gente trouxe logo na sequência, mas não é do Schaeffer, né? O que a gente tem chamado ali do ciclo da formação, né? Porque é muito irreal pessoas acharem que o eu ele é formado assim de forma isolada do restante. Não, ele está imerso em narrativas culturais, ele está imerso em relações que o formam, e isso tudo assim também é impactado na sua formação no contexto das redes sociais. Então bolhas existem, bolhas que potencializam determinadas liturgias. E aqui eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho. Queria ouvir vocês. Sobre as liturgias culturais, essa formação de... E sobre redes sociais. E redes Essas sociais. duas coisas juntas e casadas. Eu acredito que foi bem exposto ontem por vocês dois, né? As liturgias culturais que formam hábitos que nos levam para as amizades, que formam essas bolhas e que reforçam as narrativas, as liturgias culturais. Eu acho que isso aí foi muito bem exposto. E eu acho que a gente precisa ter esse senso crítico, né? Eu lembro, talvez no ensino médio, de que os professores ensinavam assim, não, o ser humano é uma folha em branco. E você precisa se construir, ou você precisa decidir quem você é. E aí, nos primeiros passos, a gente tem quando a gente fala sobre a grande história, né? Tem a pergunta, quem é você? E aí eu faço o seguinte exercício com o pessoal que está nos primeiros passos. Tira os seus pais, tira a sua criação, tira a sua história. Quem é você? Sobrou nada. Não sobrou nada. O ponto é que não existe um ser humano que é uma folha branca. Nós estamos sendo formados o tempo todo, em todas as esferas. Aonde a gente cresceu, os pais que nós tivemos, a escola em que nós estudamos, o bairro onde nós crescemos, a faculdade que nós fizemos. E aí vem então as redes sociais. E na medida em que a gente vai crescendo e criando valores e nos moldando, formam os nossos hábitos e os nossos relacionamentos. Eu acho que a gente precisa ter esse senso crítico. E a gente precisa, somado a isso, a perceber que existe agora por detrás os streamings, a inteligência artificial, os algoritmos querendo formar a gente. E reforçando isso. Tem um adendo agora. E a gente precisa ter esse senso crítico de que nós estamos sendo formados por alguém.
não existe a possibilidade de não estarmos sendo formados. A pergunta é quem, né? E eu acho importante nós lembrarmos que a questão da rede social, ela é só um exemplo, ela não é o princípio que a gente procurou tratar, né? Porque no Salmo 1, o princípio está relacionado ao verso 2, né? Que eu estou tentando achar aqui nas minhas anotações, dos meus inúmeros PowerPoints abertos, quando a Bíblia diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Então, a pergunta é, onde se encontra a maior satisfação da sua vida? E a resposta a essa pergunta vai revelar quem de fato controla o seu ser. E para muitas pessoas o tempo dedicado a redes sociais é um sintoma, não é o problema, é o sintoma. Aonde está a satisfação dessa pessoa? O que faz ela gastar tanto tempo com redes sociais, né? E o salmista vai pontuar que esse homem, essa mulher, que ele chama de felizes, felicíssimos, de abençoados, eles têm essa característica, eles têm a satisfação deles na lei do Senhor. E isso significa, ele se dedica na leitura e na meditação da lei do Senhor de dia e noite, ou seja, de forma constante, né? Então tem um lado, sim, de que as redes sociais nos formatam, mas as redes sociais também, em muitos casos, revelam quem é o nosso Deus, quem está no centro do nosso coração. E eu estive em Barão pela manhã, né? Você esteve no hall, mas eu pude te ouvir de forma online. E acho que essa coisa que você está falando agora me lembra muito o que você disse no começo, lá no hall. Quando você fez o gancho com a música pré-mensagem, a primeira oração do Baruch, né? E você fez esse vínculo de que, assim, para quem a gente separa tempo, é de fato quem, assim, está sendo Deus nas nossas vidas, nas nossas agendas, né? A gente precisa encontrar satisfação. Isso, você falando agora que as redes sociais elas são só a ponta do iceberg, o que é que está por detrás, uma vez, e aí eu me lembrei, uma vez conversando com uma pessoa que não é da comunidade, né, falando sobre redes sociais, a pessoa virou e falou assim para mim, era um homem, falou assim, eu não entendo por que aparece um monte de mulher para mim no meu Instagram a hora que eu abro o meu Instagram, né? Aí eu peguei e falei assim, amigão, é porque você está olhando. Por que eu quero dizer, estou trazendo isso à tona? Porque o problema não necessariamente são as redes sociais, mas é o que está nos atraindo a elas. Né? E aí vai revelando o tanto que a gente fica rodando e aquilo que a gente fica vendo, e os algoritmos vão ampliando para a gente permanecer viciado naquilo. Então, corroborando aí, né, concordando, o que é que está por detrás daquilo que a gente está tendo prazer nas redes sociais? Para a gente ter noção do que é o nosso prazer a tantas e tantas horas gastas, né? Vocês falando me lembrou de Jesus dizendo, né, que aonde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, né? Onde está aquilo que é de mais precioso seu, está onde está o Deus que você está adorando com o seu coração, né? Ou aquele livro fantástico do James Smith, né? Do J.K.A. Smith, aquilo você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. E ele pensa isso a partir de Agostinho, né? Agostinho que tinha essa ideia de que se a gente quer conhecer uma pessoa profundamente, a gente não pergunta sobre o que ela faz, sobre o que ela pensa. A gente pergunta o que ela ama. E o James Smith, nesse livro, que eu gosto demais dele, ele vai
a partir de Agostinho, trabalhar uma boa, não apenas teologia, mas uma boa sociologia, antropologia sobre como que o ser humano funciona, né? Eu acho que essa é uma dica de livro para todo mundo ler, antes de morrer, e o mais rápido possível, porque ela é uma literatura que leva a gente para o profundo, para reflexões profundas mesmo, né, daquilo que a gente ama e como que aquilo que a gente ama nos molda, né? E é o James K.A. Smith, a fonte primária desse tripé que nós temos usado muitas vezes, dizendo que em todos os lugares nós estamos envolvidos por liturgias culturais. Essas liturgias culturais têm narrativas próprias e elas gradativamente vão formatando ou deformando o nosso coração, e elas geram hábitos. E esses hábitos deformados, eles gradativamente nos colocam dentro de tribos, de redes de relacionamentos, de bolhas, de pessoas que concordam com aqueles hábitos disfuncionais e deformados, né? E essas bolhas geram um reforço às liturgias culturais e às narrativas. E aí a gente entra num processo de constante deformação, né? Nós vivemos num mundo sem a consciência crítica de que em todo lugar, numa sala de escritório, num shopping center, na rede social, na academia, eu estou envolvido numa liturgia cultural. Essa liturgia gera hábitos disfuncionais. Esses hábitos disfuncionais me colocam dentro de uma bolha, uma rede de relacionamentos que reforça a narrativa da liturgia cultural. E aí é o ciclo constante que, por sinal, assim, ele se encontra de maneira muito clara no verso 1 do Salmo 1, né? Quando o salmista diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, a narrativa, a liturgia cultural, a narrativa histórica, não escuta, não se deixa orientar pela ideia, não imita a conduta dos pecadores, são hábitos, e nem se assenta na roda dos zombadores. É a rede, é a bolha. Então, o Salmo 1 nos mostra de maneira muito explícita como esse processo de deformação, ele é gradativo, silencioso, mas ele vai nos levando para longe de Deus. E uma outra coisa que foi comentada esse domingo que eu acho que vale a pena destacar é que talvez a gente olhe para esse processo e a gente se preocupa mais com esse último estágio, de se assentar com os zombadores e se identificar, fazer parte, encontrar satisfação ali. Mas não é ali que tem que estar a nossa atenção inicial. O perigo real está no começo, né? E aí eu acho que seria muito legal ouvir um pouco mais de vocês, assim, como que a gente pode, diante de um mundo de diferentes liturgias culturais que querem deformar os nossos pensamentos e coração, não ouvir os conselhos dos ímpios, lidar bem de forma não meramente crítica, mas a partir de uma cosmovisão cristã com essas diferentes liturgias culturais. Eu acho que assim, não é possível, digamos assim, vivermos numa bolha evangélica, né? Eu acho que como parte do povo de Deus, estamos no meio da Babilônia, a gente está no meio do Egito, a gente está no meio das nações, ponto. Então a gente vai ser seduzido, assim como o povo de Israel foi, assim como a igreja foi. A grande questão é o que o Salmo 1 está dizendo: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu acho que daí, como que eu vou ter discernimento? Eu preciso constantemente meditar na palavra de Deus. O John Stott dizia o seguinte: a pessoa que pensa de maneira bíblica não é a pessoa que decora versículos bíblicos. Isso é importante. Mas a pessoa que vive de maneira bíblica é aquela que pensa dentro das categorias bíblicas. Então, eu vivo num mundo caído, eu vivo num mundo disfuncional. Agora, na medida em que eu vou lendo as escrituras e elas vão me enchendo, e aí eu vou praticando as disciplinas espirituais, pessoais e as comunitárias, ela vai me trazendo discernimento daquilo que eu devo dizer. Não, opa, não é por aí, opa, isso aqui eu não devo ouvir.
Essa amizade eu preciso cortar. Não devo fazer isso. Esse seriado eu não devo assistir. Essas conversas, não devo dar continuidade a isso. Então, primeiro, eu acho que é impossível não ouvir. Segundo, eu acho que a gente precisa ter consciência no mundo em que a gente vive. Terceiro, a gente precisa se encher da palavra de Deus e das disciplinas espirituais para ter discernimento daquilo que não devemos ouvir. Gostei. Boa. Uhum. Eu concordo plenamente. Eu acho que não existe como nós não vivemos no mundo. Jesus mesmo, quando ora pelos seus discípulos, ele diz ao Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, o objetivo de Jesus não é que a gente suba numa montanha, construa um monastério e não se relacione mais no mundo, mas sim que nós vivamos no mundo com uma visão crítica da cultura. E para ter visão crítica da cultura, nós precisamos estar encharcados dos princípios e valores da palavra de Deus. Porque, para mim, o Salmo 1, verso 2, é o poder energizador para eu praticar o verso 1. Porque a satisfação está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Eu não ando no conselho dos ímpios, eu não imito os pecadores, e eu não me assento na roda dos escarnecedores. Acho que existe uma inversão aí do que vem primeiro. Acho que o verso 2 vem primeiro. O verso 1 é a consequência daquele que tem as disciplinas espirituais em sua vida. É interessante que parece que o salmista ele vai escrevendo o salmo de uma forma: bem-aventurado é aquele que não, e dá essas 3 gradações. Aí você está lendo o salmo, a pergunta é: tá bom, mas como eu sei o que é conselho de ímpio? Como que eu sei o que é hábito de pecador? Bem, a resposta está no verso 2. Você precisa olhar para a palavra de Deus e para o Deus da palavra. Você precisa encontrar ali sua satisfação. E à medida que a gente vai mergulhando nessa palavra, conhecendo mais a esse Deus, aí sim a gente vai conseguindo discernir o que são liturgias culturais que estão assim distantes da boa, perfeita e agradável vontade dele. A gente vai conseguindo discernir o que são hábitos deformados e não hábitos que têm a ver com a vida do Jesus ressurreto em nós. E a gente vai percebendo que a gente não faz parte de qualquer comunidade de relação, de qualquer tipo de bolha. A gente faz parte de uma comunidade que é de discípulos de Jesus e que está em missão no mundo, se relacionando com diferentes outras pessoas. Eu acho importante a gente distinguir o que o salmista está dizendo de toda e qualquer prática legalista ou estilo de vida fundamentalista, né? Porque quando o salmista diz que, primeiro, que o prazer dele está na lei do Senhor, é uma referência direta à Torá. E a Torá, ela não é simplesmente um conjunto de leis morais, um conjunto de leis cerimoniais e histórias. Ela é um todo. Ou seja, ele está dizendo que o prazer dele está na palavra revelada por Deus. A palavra revelada por Deus, que ele entende como fonte de sabedoria. E eu acho que a diferença, quando você tem uma relação legalista para com a Bíblia, é você ler porque você entende que esse é o caminho para Deus se agradar de você. Você pratica a Bíblia porque você entende que esse é o caminho para Deus te amar. E isso é um grande equívoco, né? Primeiro, nenhum de nós pode agradar a Deus. O único que agradou foi o Filho Jesus. Jesus cumpre tudo o que está no Salmo 1 em plena perfeição. E a nossa relação para com Deus está baseada em Cristo e não no nosso mérito. Agora, estando a nossa relação em Cristo,
A nossa relação para com os princípios e valores de Deus é uma relação de prazer, não é mais uma relação de mérito. Eu preciso fazer para merecer. Deus já me deu de graça o perdão, a vida, a eternidade. Então, por que eu tenho prazer na palavra revelada por Deus? Porque essa é a palavra que me salvou, e essa é a palavra que é fonte de toda a sabedoria, e é essa palavra que vai me guiar diariamente a toda a verdade, fazendo com que os meus pés não se escorreguem em qualquer forma de engano ou de mentira. Então, acho que é importante a gente discernir que o que nós estamos falando ao ler e ensinar o Salmo 1 e toda essa série não é um convite a uma vida legalista, fundamentalista. É um convite a uma vida prazerosa, na relação com o Pai, através das disciplinas pessoais e tendo no centro o resgate da leitura e da meditação da palavra. E é interessante porque o Salmo 1 faz a gente fugir desse legalismo fundamentalista, mas à medida que ele convida a gente a meditar dia e noite na palavra, ele também desafia a gente a fugir de qualquer tipo de liberalismo, de libertinagem que deixa ou flexibiliza o que Deus orienta na palavra, né? Ou como a própria cultura, né, que da pós-modernidade, onde o eu é o centro e a minha verdade é a minha verdade. Não, é a palavra do nosso Deus. É ela que nos orienta. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu sinto. E muitas vezes aquilo que eu acho que eu sinto deve se render e se submeter ao que a palavra diz, né? Então ela não caminha nem para o extremo e nem para o outro. Nem para o fundamentalismo, nem para o liberalismo das nossas vidas. Eu acho que o problema é que muitas vezes pessoas, agora falando no nosso contexto de pessoas que vieram de outras igrejas evangélicas, né? Eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, e essas pessoas vieram de uma realidade onde não existia o ensinamento da graça. A pregação era: você deve fazer isso, deve fazer aquilo outro, e a única forma de Deus se agradar de você é se você conseguir fazer tudo o que Ele mandou. Aí as pessoas vêm e escutam na nossa comunidade acerca do Evangelho da Graça, e se deleitam na graça, e se rendem à graça, e se maravilham da graça. No entanto, o perigo é essas pessoas caírem no outro extremo, que Dietrich Bonhoeffer vai chamar de graça barata, aonde, bom, se o Evangelho é pela graça, se a vida é pela graça, se Deus já perdoou todos os meus pecados, passados, presentes, futuros, então eu não preciso mais da lei, né? Mas o que nós estamos tentando resgatar é que Jesus não anulou a lei, mas Jesus redimensionou a lei. A lei não é mais o caminho para a salvação. Nunca foi, porque ninguém conseguiria cumprir a lei. Mas a lei de Deus, os princípios e valores, continuam sendo os princípios que vão fazer de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Que vão fazer de nós luzeiros de uma geração corrompida. Então, quando Lúcifer distorce o conceito da graça na vida daqueles que foram alcançados pela graça, para que eles pensem: nós não precisamos nos preocupar em viver os princípios e valores de Deus, porque Deus nos ama pela graça, Deus nos deu vida pela graça, Deus nos deu a eternidade pela graça. Essa artimanha do diabo rouba do povo de Deus o poder de testemunho ao mundo da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Então, nós precisamos dizer de maneira clara para todos esses que chegaram na nossa igreja e se deleitaram ao ouvir o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é da graça. Deus te deu a salvação, Deus te deu o perdão. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos ou mais. Ele te ama plenamente. Agora,
Ele te ama tanto que ele deu princípios e valores para que a tua vida vá bem. Mas esses mesmos princípios e valores são altamente missionais. Ao vivê-los, você vai ser sal da terra e luz do mundo. Será que isso que eu falei explica o porquê nós temos no Brasil uma igreja evangélica que cresce tanto estatisticamente, mas que não faz diferença na sociedade? Eu acho que esse, com certeza, é um dos grandes motivos, Ricardo, porque dentro dessa diversidade evangélica, nós encontramos muitas igrejas fundamentalistas que veem a lei como sendo o caminho para a salvação própria, né? Essa meritocracia que esquece a graça de Deus. De um outro lado, a gente vê igrejas também lidando com a graça, a la Bonhoeffer, como uma graça barata, que não mexe com as estruturas, que não muda vidas, que não prepara ninguém para a vida em missão no meio de uma sociedade tão quebrada, tão necessitada como a nossa, né? E à medida que a gente vai vendo essa diversidade evangélica e vai percebendo que, o número de gente que é sal e luz da terra, o número de pessoas que vivem de fato como discípulas de Jesus, o número de pessoas que assim são como essa árvore plantada, que dão fruto, que a folhagem não murcha, assim, o número do IBGE começa a não bater, fica superestimado. E assim, ao lado desse segundo grupo que você disse, de igrejas que, em nome da graça, abaixam a régua do comportamento cristão como sal da terra e luz do mundo, né? Eu acho que hoje existe também as igrejas que compraram essa ideia de que muitos dos princípios e valores revelados por Deus na palavra, eles precisam ser atualizados. Alguns deles estão out of date, ou seja, estão ultrapassados. O grande problema desse movimento é quem determina quais são os valores e princípios que precisam ser atualizados e quais são aqueles que são mantidos. Via de regra, nós queremos que sejam atualizados aqueles que vão contrários à nossa vontade e ao nosso desejo. E tem outro cenário também, né? Pessoas que assim flexibilizam princípios e valores a partir da sua própria experiência ou idade. Sim. Assim, não, esse princípio e valor valem para os jovens de 20 anos. Para mim, que tenho 40, assim, ele não vale mais. Vamos ser explícitos, você está falando de sexualidade. Esse é um dos exemplos, mas tem outros. Que a gente ensina algumas coisas para aqueles que ainda são jovens e não casados, olhamos para a Bíblia e dizemos, é isso que Deus quer que você viva. Mas daí, aquele cara que já foi casado, está divorciado, acha que a partir de então ele começa um novo namoro, aquela prática, assim, aquele padrão inicial não serve para ele, porque ele está num outro estágio. Deus, assim, abriu exceções para quem um dia foi casado e se divorciou ou ficou viúvo, né? E aí começam, eu acho que é só um exemplo de como, e é impressionante como a gente como pastor, eu caminhando quase 40 anos ouvindo histórias, eu diria que 90% dos problemas com os quais eu me deparo, de uma vida que está destroçada, a pessoa está sofrendo, 90%, quando você escuta a história, em algum lugar, a pessoa, ao invés de seguir os princípios e valores de Deus, seguiu os seus próprios princípios e valores. E aí, quando a vida se torna caótica, ela reclama com Deus. Por que isso aconteceu? A gente às vezes conversa de alguns casos, né? Pessoas que criaram um conjunto de estruturas em torno da vida. Ela criou, ela construiu, mas hoje ela é refém disso tudo, né? E tem a ver com isso. Ela optou por criar uma vida
a parte dos princípios e valores do Deus Criador e Redentor, né? E também, colocando aqui, eu acredito que ao olharmos para nós mesmos, nós precisamos perceber que as nossas vidas passam por fases. Mas o trilho, talvez, que conduza a gente nos caminhos de Deus deve ser a perseverança. Então, assim como alguém começa a treinar, a caminhar, corrida, algum esporte, chega na época do frio, desanima. Tá chovendo, desanima. Né? Em momentos difíceis, na nossa espiritualidade, a gente também desanima. Algumas dificuldades, algumas tentações, algumas situações externas que nos prejudicam ou geram pressão em nós. Eu acho que o fio condutor das nossas vidas precisa ser a perseverança, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu estou cansado, mesmo quando está difícil, eu preciso perseverar na obediência da palavra de Deus. Então, assim, hoje eu estou com 3 crianças lá em casa. É um desafio. Os pratinhos do casamento, da criação dos filhos, cada um num momento de vida diferente. Daqui 2 anos a Ivy já quase vai ser adolescente. Né? Vai estar com 11. Vai ser um outro mundo. Está preparado? Não. Então, assim, sem contar que eu tô com 37. O corpo vai mudando, né? A dinâmica vai mudando. Já não é mais 20. E aí, existem situações em que eu preciso ter consciência do momento de vida que eu estou vivendo e ser perseverante nas disciplinas espirituais, ter pessoas ao meu lado que me ajudam e sejam referência, e não deixar de fazer o arroz com feijão, que é aquilo que vai nos sustentar. Né? E isso vai nos transformar. Eu acho que é belo essa a palavra do Salmo 1, quando fala que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, porque faça chuva, faça sol, faça frio, faça inverno, ela está ligada à corrente de água. Então, assim, em todas as estações da vida, a palavra de Deus está correndo na vida daquela pessoa e é o que está sustentando a vida dela. Então, eu acho que isso... Isso me lembra Jesus falando que Ele é a videira e nós somos os ramos, e o nosso dever é permanecer nele. Exato. Né? Então, a imagem do Salmo 1 é dessa árvore que foi replantada junto ao ribeiro de água, e a água é a fonte da vida. Então, Deus nos mantém em tempos de adversidade, em tempos de dificuldade, e, assim, muito importante a gente perceber que o salmista fala do prazer dele. Né? Mas se você lê os salmos, existem momentos de dor que o salmista derrama lágrimas, que o salmista grita com Deus: até quando, Senhor? Exato. Até quando? Né? Mas até isso é interessante, porque quando o salmista grita com Deus: até quando, até quando, até quando o ímpio vai prevalecer, essa adversidade vai chegar na minha casa, ele o faz porque ele tem uma relação com Deus na qual ele determinou que Deus é o provedor dele. Exato. E não ele mesmo é o seu próprio provedor. Então ele clama a Deus como provedor. E eu acho que a gente não pode fechar esse podcast sem falar do fato de que, mais uma vez, a gente se depara com a promessa de prosperidade. Inúmeras vezes, tratando aqui esse tema da direção em tempos de confusão e resgatando a importância da leitura, da meditação e da obediência da palavra de Deus, a gente tropeça em textos que falam da prosperidade. Ou não? Opa! A gente encarou isso agora no Salmo 1, a gente encarou isso domingos atrás em Deuteronômio. Na nossa série anterior de mensagem, a gente passou por a história de Josué, que inclusive nós trouxemos o mesmo texto ao longo desse domingo. Assim, quem está com a gente é só ir lembrando de algumas mensagens, você nem precisa ter lido todo o texto bíblico. Você vai perceber que várias vezes, por mais que alguns gostariam que não estivesse essa palavra lá, ela está. Como que a gente pode entender isso, então?
Porque nós temos aí, se a gente estava falando, por um lado, de igrejas com as quais nós não compartilhamos a caminhada, porque elas estão negociando a palavra, porque elas estão atualizando os princípios e valores da palavra, ou outras igrejas são legalistas, elas não pregam o evangelho da graça. Tem essas outras igrejas com as quais a gente também não caminha, que pregam a prosperidade, e o caminho da prosperidade nessas igrejas, via de regra, passa pela contribuição financeira ousada do fiel. Se você der, é o princípio que eles chamam da semeadura. Né? Quando você dá o seu dinheiro à igreja, você está semeando, e Deus vai multiplicar isso e vai te dar em abundância. Mas o que esse texto fala de prosperidade, que é diferente do que essas igrejas estão ensinando? O que vocês acham? Eu penso que, de novo, a palavra de Deus, ela é muito, muito sábia, e a gente precisa perceber ela dentro de todo o contexto dela. Eu acho que a palavra de Deus, ela não leva sempre para a área financeira, mas ela também não deixa de falar da área financeira. Eu acredito que quando falar da prosperidade, ela está falando como um todo da vida, e que inclui, inclusive, a vida financeira, né? Então, tudo que ele faz prospera tem a ver com o relacionamento dele com Deus, tem a ver o relacionamento dele com os seus próximos, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, tem a ver com o ambiente de trabalho, a gestão financeira. Então, na medida em que eu caminho nos caminhos de Deus, Deus ele tem o prazer de me abençoar nas diferentes áreas. Então, eu obedeço na maneira como eu lido com a minha esposa, com o meu marido, eu obedeço na maneira como eu crio os meus filhos, eu obedeço na maneira como eu lido com os meus recursos financeiros, e Deus tem o prazer de abençoar as diferentes áreas da minha vida. E aí, para mim, na minha compreensão, está essa compreensão da prosperidade. Não exclusivamente financeira, mas nas diferentes áreas da vida. E aí eu vou para uma história prática. Uma vez visitando um grupo pequeno, entraram pessoas começaram a compartilhar dos seus pecados e tudo mais, entrou no assunto de bebida, e uma pessoa virou e falou assim: cara, eu cresci num lar onde o meu pai bebia muito e eu sofri muito. E aí a pessoa falou: compreendendo a palavra de Deus, eu entendo que isso não é um problema, a questão da bebida, mas devido à minha história e à maneira como eu lido com os meus filhos, deixa eu dar um passo atrás. A pessoa começou a falar assim: eu comecei a beber e eu comecei a reproduzir meu pai. E os meus filhos viam. E eu entendi que aquilo não era bom, que aquilo estava causando desordem, usando as palavras que a gente está, caos, né? E eu entendi que aquilo não era para mim. Então eu decidi, em obediência à palavra de Deus, que aquilo não era bom para mim. E eu parei. E ele falou assim: o meu casamento mudou e o meu relacionamento com os meus filhos mudou. Isso para mim eu vejo prosperidade. Deus abençoando na medida em que a gente compreende que a bebida ela não é... E aí eu só estou dando um recorte, ok? Não estou falando aqui da bebida em si. Que aquilo não deve me dominar. Ponto. E ele decidiu não beber mais. Foi a decisão dele em obediência a Deus diante da história dele. Então, agora, será que, Hugo, mesmo nós, ao afirmarmos que a prosperidade não está restrita à questão financeira, será que nós não insistimos em olhar o conceito da prosperidade na Bíblia ainda de uma maneira individualista? Ou seja, quem vai prosperar, mesmo não sendo financeiramente, sou eu. E o Salmo diz: tudo o que ele fizer prosperará. Para mim, essa fala é um eco da vida de José. E tudo que José faz prospera. Mas a pergunta é: o que José faz abençoa quem? Todo mundo. Primeiro, a casa de Potifar. Depois, o carcereiro. Depois tem lá a história do copeiro do rei e do padeiro, né? E depois vai vir o Egito. Tudo que José faz prospera. Mas quem é abençoado? Os outros. A gente tem que ler José
na ótica de Gênesis 12, né? Que eu quero que você seja uma bênção. Excelente. Aí eu sempre olho para a vida do meu sogro. A Sônia costuma dizer que meu sogro é um José contemporâneo, né? Absolutamente tudo que ele colocou a mão prosperou. Ele começa a trabalhar numa empresa e essa empresa cresce e prospera. Ele sai, a empresa está indo mal, pedem para ele voltar, ele volta, administra a empresa e a empresa volta a prosperar. Mas quem foi abençoado foram os funcionários daquela empresa, foram até os acionistas daquela empresa, né? É claro que é inquestionável que ao abençoar, José também foi abençoado. Sim. Que ao abençoar, meu sogro também foi abençoado. Mas é interessante como a teologia da prosperidade, ela é uma prática individual. Eu dou dinheiro para que eu receba em dobro, em triplo, 5 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais, 50 vezes mais. Quando a promessa que é tudo o que ele fizer, prosperará. E quando ele faz, ao longo Josué, né? Acho que vale até a pena a gente lembrar aqui Josué 1, 7 e 8, quando Deus diz que ele não devia se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. O que Deus está dizendo com isso? Para que ele seja um general vitorioso. E quem vai ser abençoado se ele for um general vitorioso? A comunidade de Israel. É o que ele faz que é próspero. Não é ele que é próspero. A promessa não é que eu vou fazer de você um homem próspero, eu vou fazer com que tudo que você fizer, ou por onde você andar, o que você fizer venha a prosperar. Isso muda a perspectiva. E nesse sentido é muito importante lembrar Gênesis 12. Esse início, né, desse projeto de Deus de não apenas nos abençoar, mas de nos tornar bênção para abençoar outros, né? E eu acho que isso também nos ensina, Augusto, que sempre quando nós pensamos num projeto que, no fundo, o maior beneficiário somos nós mesmos, eu questiono se esse projeto é de Deus. Mas quando nós construímos projetos, pensando, eu penso muito assim, voltando aqui ao exemplo do meu sogro, né? Eu me lembro que uma vez eu falei para ele, mas por que o senhor tem tanta dor de cabeça? Por que o senhor não vende tudo e vive bem, ou bota o dinheiro no mercado financeiro e vive bem o resto da vida? E eu lembro que a resposta que ele me deu foi, mas e os funcionários? E as famílias dos funcionários? Ou seja, eu acho que um empresário cristão, não existe problema nenhum no negócio dele prosperar. Mas, para mim, uma marca que acompanha negócios que prosperam como fruto da bênção de Deus, são negócios que têm como propósito abençoar os demais, abençoar os colaboradores, abençoar os funcionários, abençoar os clientes. E isso não quer dizer que esteja errado ser abençoado também, mas é uma dimensão diferente. E lembrando, assim, um outro aspecto da prosperidade é que uma pessoa ser próspera, mesmo frequentando igreja, não necessariamente é marca da bênção de Deus. No Salmo 73, quem está prosperando é o ímpio. Então, existe a prosperidade que é dada por Deus como fruto da obediência à sua palavra, mas existe a prosperidade que é construída nos moldes do ímpio. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não taxar que uma pessoa próspera é sinônimo de que ela é abençoada. Não necessariamente. E o Salmo 73 é um exemplo entre outros salmos. Porque o Salmo 1, como esse salmo introdutório, chave para todo saltério,
nos versos finais ele já vai preparando, falando de que, bem, independente do que acontece com o ímpio na história, ao final da história, assim, na linguagem mineirês, ele vai se estrubincar. Esse caminho não vai dar bom. E aí então a gente tem vários salmos que esse questionamento emerge no coração do salmista, né? Eu trazer uma outra história do meu amigo Davizão, né? Aquele que contava a história que ele gostava de ler gibi. Irmão do Claudião. Ele também contava, quando ele falava de obra missionária, ele falava de um homem simples, trabalhador rural, que tinha lá um sítio, e ele ouviu a pregação dizendo que assim era responsabilidade dele sustentar os missionários que estavam em lugares afastados. Então, ele tinha lá umas galinhas, e ele separou assim 10% das galinhas e colocou uma marca naquelas galinhas, e disse: essas são as galinhas missionárias. Todos os ovos dessas galinhas não vão ser meu, eu vou dar para a obra missionária, né? E assim, depois que ele fez aquele compromisso, o Davi contava que o sujeito ficou estarrecido como aumentou a produção de ovos de todo o galinheiro, mas principalmente das galinhas missionárias. Então, quando você diz: eu vou usar o meu negócio para abençoar vidas, eu vou usar os meus recursos financeiros para suprir a necessidade dos outros ou minimizar a dor dos outros, eu creio imensamente que Deus olha e diz: vale a pena eu derramar mais sobre esse meu filho, porque ele usa os recursos que eu dou para ele da maneira como deveriam ser usados, para abençoar outras vidas, né? E está aí uma outra distinção do que nós lemos tanto nesse Salmo 1 quanto em outros textos da teologia da prosperidade: o meio. Para a teologia da prosperidade, o meio é você dá dinheiro, e Deus assim deixa de ser Deus e vira investimento. Na palavra é a palavra, é ouvir e obedecer, né? É quase uma versão contemporânea da luta dos reformadores contra as indulgências, né? Então, da mesma maneira como pessoas compravam, dando dinheiro para a igreja, pedaços do céu. A grande questão é que no século XXI ninguém está interessado no céu, está todo mundo interessado na terra. Então eu compro indulgência, eu dou dinheiro para a igreja para ter um lugar na terra, porque eu não tenho interesse nenhum no céu. Mas é a mesma prática que os reformadores tanto combateram, né? Mas o tempo passa rápido, e o tempo desse Chacratal que está chegando ao fim. Nessa, eu queria que vocês compartilhassem com aqueles que estão nos ouvindo, assim, aquilo que eles não podem perder de vista numa conversa como essa. E aí, quem começa? Hugo? Pode ser. Os dois pastores Ricardos, eles deram uma sugestão ontem, no final da mensagem, de resgatar as práticas espirituais, da leitura da palavra, da memorização, da meditação. E a gente, nessa série, tem tratado, né, insistentemente, como que a palavra ela transforma vidas de pessoas, transforma reinos, transforma realidades. E isso passa por nós, com seriedade, a leitura, memorização, a meditação, porque se a palavra de Deus ela é a verdadeira história da humanidade, é o chão que a gente pisa, e a gente precisa aprender a viver nessa história a partir das categorias dela, a gente precisa resgatar. Então a minha palavra final é: se engaje, formando hábitos de leitura da palavra e de meditação. Simples, mas fundamental. Eu tenho pensado muito no fato de que o chamar de Deuteronômio 6 nos convida a amarmos a Deus, né? Amarmos a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento,
mas amar a Deus. E, para mim, a forma de nós cultivarmos o amor por Deus se dá através das disciplinas espirituais. É quando nós separamos um tempo a sós com Deus, para ler a palavra, para orar, que nós desenvolvemos relação com Deus. E quando a gente desenvolve relação, a intimidade cresce. E quando a intimidade cresce, o amor desperta, né? Eu acho que é a mesma coisa que nós vemos acontecer entre casais, né? Se nós queremos que o amor renasça ou o amor aqueça, se faz necessário passar tempo juntos, ter momentos sozinhos, em casal, ter momentos onde cada um escuta um ao outro, e aí nós somos surpreendidos pelo amor que é nutrido, que é renovado, que é reaquecido. Então, para mim, as disciplinas espirituais, elas não podem ser vistas, mais uma vez, como uma peça dentro de uma religiosidade legalista. Elas precisam ser vistas como meios para nutrir uma relação afetiva com Deus. Porque a questão, quando a gente fala de obedecer os princípios e valores de Deus, Deus não nos pede primeiramente para obedecer, nos pede primeiro para amá-lo. E a obediência é consequência. E as disciplinas espirituais é que nutrem o amor por Deus. Então, o ponto é, vamos resgatar ou vamos renovar o compromisso das práticas espirituais, como da oração, da leitura, da meditação na palavra. Boa, boa. E dessa forma a gente chega ao final de mais um Chakra Talk. E essa série de reflexões, direção e tempo de confusão continua nesse próximo domingo. Se eu não me engano, é encerramento. Encerramento de série sempre promete. Por isso, se organize para estar conosco em um dos nossos campos. Chácara Barão às 9 horas, Chácara Hall às 10 horas, Chácara Paineiras às 19 horas. E para aqueles que não estão na região metropolitana de Campinas, você pode nos acompanhar de forma online através do chakra.tv. E nos vemos na próxima semana. Até mais.